Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula e hoje a gente vai falar de um fenômeno atmosférico chamado de inversão térmica. O que é então a inversão térmica? Tá? Esse fenômeno é um fenômeno atmosférico que acontece naturalmente na atmosfera. Isso acontece principalmente nas áreas que são cercadas por montanhas e serras. Então, na natureza, ele vai acontecer nessas condições geográficas. E daí, nessa condição, o ar ele fica retido próximo aqui à superfície e faz com que a circulação do vento diminua ou mesmo não chegue nem a acontecer. Então esse ar ele fica retido aqui mais próximo à superfície, nessas áreas que são cercadas por montanhas ou serras. Então, além de dificultar a circulação, esse fenômeno também pode acontecer aonde? Ele acontece nas grandes cidades, por conta da emissão de gases poluentes, né? De gases emitidos pelas fábricas, pelos carros. Então, nas grandes cidades, o que fica acumulado aqui perto da superfície são esses gases poluentes, eles não conseguem se dispersar, então eles ficam retidos aqui próximo à superfície. Então, como esses gases ficam imóveis pela falta de circulação de vento, esse ar aqui se torna impuro, se torna impróprio para o ser humano, trazendo uma série de problemas, principalmente respiratórios. Como ocorre a inversão térmica? Então, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a inversão térmica é um fenômeno natural. Então, ele acontece na natureza, principalmente nos lugares onde eu tenho cercado, né, por montanhas e serras. Tá? Então, ele deveria acontecer apenas nesses locais e em condições naturais. Mas a gente sabe que a intervenção do homem, né, principalmente com a industrialização, né, desenfreada, acaba emitindo gases poluentes na atmosfera. E daí a inversão térmica também passa a acontecer nos grandes centros industrializados. Tá? Então aqui nós temos aqui duas imagens onde eu tenho esse gás poluente nessa atmosfera carregada de gases poluentes retidos, né, próximo à superfície. Vejam que eles formam até uma diferença, né, um gradual de cor aqui diferente por conta desses gases que ficam retidos perto da superfície. Para que a gente consiga entender um pouquinho melhor como que funciona esse fenômeno da inversão térmica, é bom que a gente tenha em mente como se dá esse processo, essa interação entre o ar quente e o ar frio. Então, é importante a gente saber que o ar quente ele é mais leve do que o ar frio, né? Ele é menos denso. Então, a tendência dele é subir, né? Então, se eu tenho ar quente na atmosfera, a tendência é que esse ar suba, né? Quando a gente ferve um canecão de água e forma aquele vapor quente, para onde vai todo esse vapor? Ele sobe. Quando a gente toma banho no nosso banheiro, esse vapor quente sobe. Por quê? Porque ele é menos denso. Já o ar frio, ele é mais denso, então a tendência do ar frio é descer. É por isso que a gente coloca ar-condicionado, né, o aparelho de ar-condicionado em cima lá na parede. Por quê? Porque eu quero que o ar frio desça e o ar quente suba. Daí desce mais ar frio, sobe mais ar quente, até que chega um momento que o meu ambiente está totalmente resfriado, tá? Então, tenham sempre isso em mente. O ar quente sobe, é menos denso, e o ar frio desce porque é mais denso. O fluxo normal, né, a tendência normal, quando eu não tenho o processo, o fenômeno de inversão térmica, é que o ar quente suba, né, e o ar frio desça, como a gente acabou de ver. Então, a superfície acaba aquecendo o ar em sua volta. Por que a superfície aquece o ar? Porque ela recebeu os raios de sol e ela vai refletir isso aqui para a atmosfera. Então, esse ar que está aqui embaixo é um ar mais quente, né? Então, e acima desse ar eu tenho um ar mais frio. E acima ainda eu tenho um ar mais frio ainda. Então, naturalmente, o que acontece? Esse ar quente ele vai subindo, porque aqui ele encontra
né, uma superfície mais fria e o ar frio vai descer. Então ele consegue dispersar todo o poluente que está aqui embaixo, nesse ar quente, ele consegue dispersar isso para a atmosfera. Aí os ventos levam isso embora, né? As correntes de ar levam isso embora. Então esse é um fluxo normal do que deveria acontecer sem o processo da inversão térmica. Já quando eu tenho a inversão térmica, o que acontece? O ar frio, né, que fica aqui embaixo, que é mais denso, que tem a tendência de ficar aqui embaixo, ele não consegue subir. Por quê? Porque acima dele tem uma camada de ar quente. E esse ar quente é menos denso. Esse ar quente também vai querer subir. Então, acontece na inversão térmica, acontece uma alteração na temperatura. Lembra que era quente, frio, mais frio? Na inversão térmica, o ar frio acaba ficando aqui embaixo e ele fica preso por uma corrente de ar aqui, né, por uma faixa de ar quente e ele não consegue se dispersar. Vamos ver então em detalhes como esses dois processos se dão, esses dois fluxos, né, o normal e o processo quando eu tenho a inversão térmica. Então a gente sabe que o Sol é responsável por aquecer a superfície terrestre. Então, grande parte dessa radiação solar ela incide sobre a Terra e a Terra é aquecida e acaba emitindo, né, refletindo esse calor na forma de radiação infravermelho. Então aquece a superfície terrestre aqui, né, a atmosfera que está próxima à superfície terrestre. Estamos falando aqui na troposfera, né? É bom lembrar que o fenômeno da inversão térmica acontece na troposfera, que é de 10 a 40 quilômetros acima da superfície terrestre. Então, o ar mais quente que está aqui embaixo, como ele é menos denso, a tendência dele é subir. Tá? Então, ele vai encontrando ar mais frio, mais frio, vai resfriando conforme aumenta a minha altitude. Então, todos os poluentes, gases, emissões tóxicas que foram colocadas aqui nessa parte da atmosfera vão ser dispersos com correntes de vento, né, com correntes de ar. Isso vai depender da topografia, vai depender dos ventos, né, vai depender da temperatura, mas normalmente é isso que acontece. O que acontece quando eu tenho dias mais frios, né? Quando eu tenho no inverno, principalmente, a inversão térmica se dá muito mais na época do inverno. Então eu tenho dias que são mais quentes, ou à noite mesmo, que a superfície da Terra resfria mais rapidamente que o ar, e ela acaba tirando calor da atmosfera. Então a superfície resfria e retira esse calor aqui da atmosfera. Ou mesmo quando eu tenho dias de inverno, né? A superfície não fica tão aquecida e acaba retirando o calor. E daí há a formação do quê? De uma camada de ar frio, logo aqui próximo à superfície terrestre. E esse ar frio, como a gente sabe, ele é mais denso. Então a tendência desse ar frio é descer, é ficar mais próximo, permanecer mais próximo do solo. Então esse ar ele acaba retendo, né, os poluentes que ficam aqui e impede a movimentação, porque logo acima dele eu tenho uma camada de ar quente. Então essa camada de ar quente, ela fica entre duas camadas de ar frio. Percebam, ó, ar frio próximo da superfície que retirou o calor da atmosfera à noite nos dias mais frios. Depois eu tenho um ar quente e depois eu tenho um ar frio. E o que isso, qual é a decorrência disso daqui? O que acontece com isso daqui? Isso daqui impede a formação de correntes de ar vertical, tá? Não forma ar aqui. Então, os poluentes, eles não se dispersam, eles ficam presos aqui, próximo à superfície. Então, é isso que a gente consegue observar, aquela camada de poluentes nas cidades. A gente também consegue ver essa camada de ar frio perto das montanhas, das serras, tá? É esse fenômeno que eu chamo de inversão térmica. Quais são então as consequências que esse fenômeno da inversão térmica pode trazer para a população, para o meio ambiente?
Então, aqui nós estamos falando, obviamente, do fenômeno da inversão térmica antropogênico, aquele que realmente o homem causa, né? Que são fenômenos que estão relacionados com a atividade humana. Então, a gente sabe que nos lugares onde eu tenho maior urbanização, onde eu tenho mais casa, onde eu tenho mais prédios, eu tenho mais indústrias, tenho mais pessoas trabalhando, tenho mais carros, né, trafegando por ali, tenho caminhão, tenho toda a espécie de industrialização e toda a espécie de queima de combustíveis fósseis. Eu tenho realmente nessas regiões, eu já tenho uma atmosfera poluída, né? Já está cheio de poluentes ali no ar. Então, quando eu tenho agregado a isso o fenômeno da inversão térmica, né, junto com a poluição do ar, eu tenho isso obviamente potencializado, né? A poluição fica onde? A poluição fica presa ali naquela camada de ar mais próxima da onde a gente vive, da onde a gente realiza as nossas atividades, e o ser humano obviamente vai ser afetado. Então ele vai afetar diretamente a população, provocando o quê? Uma série de problemas, principalmente problemas respiratórios. Afinal de contas, as pessoas vão respirar esse ar poluído. Então, pessoas mais debilitadas, crianças, idosos, pessoas que já sofrem de problemas como asma, bronquite, efizema pulmonar, pessoas que têm alergia, né, a respirar esse ar poluído, acabam sendo afetados. Também pode provocar irritação nos olhos, na mucosa, né, arder os olhos, arde o nariz, a garganta. Então, a inversão térmica aliada à poluição, ela traz uma série de consequências negativas, né, porque acabam afetando a saúde da população. E nesses próximos slides eu trouxe algumas imagens para vocês observarem realmente o fenômeno da inversão térmica. Vejam que sempre forma uma camada que cobre, né? Aqui nós estamos falando também da inversão antropogênica, né, causada pelo homem. Veja que são em grandes centros. Então, olha, vê que forma uma camada, essa poluição aqui, esse gás mais escuro, ele está preso aqui porque aqui tem ar mais quente, ele não consegue se dispersar. Aqui também, né? Aqui eu consigo observar nitidamente uma camada recobrindo aqui a cidade. Aqui também, ó, veja que embaixo está mais escuro, até vai se diluindo um pouco aqui, mas a camada de poluição ela está bem próxima aqui à superfície terrestre. E aqui também, uma foto parecida com a outra, né? Forma uma camada aqui, ó, veja que divide exatamente aonde eu tenho a concentração de mais gases poluentes. E esse daqui por último, aonde eu vejo também essa concentração de gás mais aqui embaixo, né? De uma atmosfera mais poluída, tem até um aviãozinho aqui, ó, né? Vejo que vai sumindo aqui, mas ele está preso. E aqui também, aqui é um pouquinho mais difícil de ver. Aqui é uma foto que eu peguei porque é de São Paulo, né, na cidade de São Paulo. É muito fácil de observar quando a gente vai para São Paulo, dependendo do ângulo, quando está entardecendo, assim, está ficando... Veja que essas fotos são todas feitas um pouquinho ao entardecer, a gente consegue observar esse fenômeno. Certo? Então terminamos por aqui. Esse é um fenômeno muito comum, muito fácil de se observar a olho nu. É só ficar um pouco atento que a gente consegue ver. Ok? Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.